Hannah Arendt tinha 19 anos e o filósofo Martin Heidegger tinha 36, quando começou a relação deles, que era também uma relação de uma aluna com um professor. Ele era nazi, chegou a estar filiado no partido liderado por Adolf Hitler. Ela era uma jovem estudante judia. A verdade é que a relação deles nasceu, manteve-se, progrediu, voltaram a encontrar-se mais tarde, já no princípio dos anos 50. É uma relação contraditória, estranha, difícil de explicar, que ela própria explicou e sobre a qual falou, não tendo a intenção de ir muito para além daquilo que na racionalidade e irracionalidade que há na relação amorosa pode ser explicado. A verdade é que foi uma relação de que nasceram muitas cartas, e são essas cartas escritas entre 1925 e 1975, que é já o final da vida da própria Hannah Arendt, que passando por Portugal, passando por Lisboa, se exilou depois nos Estados Unidos, onde desenvolveu a sua intensa atividade como pensadora, como filósofa, nomeadamente em torno da execução em Israel de Adolf Eichmann, que foi uma figura central em todo o processo do Holocausto. Neste volume da Guerra e Paz estão estas cartas que vão de 1925 e 1975. É muito importante que, ao lê-las, tentemos perceber o comportamento, a vida e as emoções destes dois seres humanos de exceção. Estamos a falar de duas pessoas para quem o pensamento e a criação a partir do pensamento foi realmente o eixo central das suas vidas. É um livro fundamental, considero mesmo que é um dos livros mais importantes que se publicaram em 2017 e que vale a pena ter, ler e dar a ler, porque aqui está explicado muito do que foi o comportamento, a vida e a relação destes dois seres humanos excepcionais, que não podiam ser mais diferentes do que eram do ponto de vista ideológico, do ponto de vista comportamental, mas que se amaram, que estiveram unidos. E mesmo quando ela se reencontrou com Heidegger, não se tratou de o perdoar ou de o desculpar, tratou-se apenas de assumir à distância aquilo que foi uma relação amorosa que também marcou o pensamento filosófico do século XX. Um livro fundamental, estas cartas 1925-1975, trocadas por Hannah Arendt e por Heidegger. O pensamento, a filosofia, mas também a paixão, o medo, a descoberta e o reencontro num livro fundamental, a não perder. Cartas que também são fragmentos essenciais das histórias das vidas. Por falar disto, eu não posso deixar de destacar com a chancela da Parsifal o livro Revolução Russa 100 anos depois. Como digo, é mais uma aposta de uma editora portuguesa na comemoração do centenário desta revolução que tão profundamente marcou a história política, militar, ideológica e económica do século XX, dividindo o mundo em blocos, o bloco de influência soviética de Moscovo e depois o Ocidente que estava do outro lado. E agora que temos um mundo não bipolar, mas multipolar, que se aproxima perigosamente da conflitualidade que pode desencadear as grandes guerras, ler este livro que a Parsifal em boa hora decidiu publicar, que tem textos de António Louçã, Fernando Rosas, de Rui Bebiano e de outros, é um livro fundamental para percebermos as várias etapas, o papel desempenhado por figuras centrais nesta longa narrativa, que é uma narrativa histórica, mas também filosófica e ideológica. É um livro fundamental e os contributos dos autores convidados pelo editor da Parsifal é fundamental porque nos ajuda a compreender este fenómeno essencial que ainda hoje, mesmo à distância, e com Moscovo já não localizado naquilo que foi o fruto político e social e antropológico da Revolução, é um fenómeno ainda hoje fundamental para perceber o mundo e as divisões estruturais e profundas que nos separam quando olhamos o presente e pensamos no que poderá ser o futuro. A Revolução Russa, 100 anos depois, uma aposta da Parsifal
para ter presente numa altura em que ainda se fala do que estas pessoas fizeram há 100 anos e que continua a marcar tanto a história do mundo, mesmo quando pensamos que não. Por último, quero dar destaque ao novo livro do cientista português António Damasio. António Damasio, que a SPA decidiu este ano que vai ser distinguida em 2018 na gala que vai decorrer no CCB como a figura que vai ser centrada precisamente no conceito da vida e da obra que nós celebramos e aplaudimos. É um dos mais importantes cientistas mundiais e neste seu novo livro, que se intitula A Estranha Ordem das Coisas e que é uma aposta editorial forte e séria e muito sustentável de temas e debates de círculo de leitores, nós verificamos que a vida, os sentimentos e as culturas humanas estão profundamente ligados e que António Damasio defende exatamente a ideia de que são, no fundo, os sentimentos, a dor, o sofrimento e o prazer que vão ser os elementos motrizes essenciais e primordiais do empreendimento cultural e também os mecanismos que impulsionam o intelecto humano na direção da cultura. É mais um livro fundamental para um homem que tão bem pensa e tão bem escreve e tão bem partilha connosco aquilo que sabe e aquilo que em partilha permanente com a sua mulher, também cientista, é essencial para compreendermos melhor o homem e o mundo. Um livro essencial de um homem que, além disso, é Conselheiro de Estado, a convite do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, de um homem que tem vindo com alguma frequência a Portugal, sempre que a sua vida académica e a sua vida como investigador lhe permitem, um homem que tem estado presente nos grandes debates e que, sem dúvida, nos ajuda neste final de 2017 e sempre, como há 10 ou 20 anos ou 30 para trás, a perceber melhor a complexidade do ser humano, aquilo que o ser humano tem de partilhável e que se pode abrir quando olhamos para ele e tentamos perceber o essencial do nosso comportamento na relação com os outros e com o mundo. De António Damasio, autor que a SPA vai aplaudir em março do próximo ano em televisão no RTP2, este livro que não deve ser perdido e deve estar sempre presente, A Estranha Ordem das Coisas, para ler, pensar, partilhar e para nos ajudar a perceber melhor a labiríntica e complexa realidade que somos em partilha com os outros e com o mundo. A não perder, António Damasio, sempre.